E nesse vídeo a gente vai tentar entender o que aconteceu com a Suzano no quarto trimestre de 2025, né? Dar uma olhada como foi a produção e vendas, ver a composição da receita dela com base nos segmentos que ela divulga, de papel, de celulose, ver se algum segmento teve ali uma queda ou se todos eles cresceram. Vamos seguir para a demonstração de resultado, ver as margens, falar um pouco sobre o balanço patrimonial, ver a dívida dela, né? Ver também, para finalizar, aí a última demonstração de fluxo de caixa e ver o quanto a empresa está gerando de caixa e quanto desse caixa está, né, restando após ela gastar aí com seus gastos de investimento, de CAPEX para manter as suas máquinas, equipamentos. A gente vai fazer exatamente como a gente fez para a Klabin, até porque para a gente poder comparar e ter uma noção aí como uma empresa está em relação à outra, tá? A gente vai começar pela produção e vendas. Vamos falar também um pouquinho bem rápido sobre o custo caixa, composição da receita e seguir para as demonstrações contábeis propriamente ditas, né? Lembrando para vocês, pessoal, como eu falei no vídeo da Klabin, tá um vídeo mais longo da Klabin, mas acabou que eu me estendi. Mas esse vídeo, tenho em mente que eu estou comparando 2025 com base em 2024, tá? Então eu vou aqui falar para vocês, tal balanço patrimonial, tal demonstração de resultado está numa situação positiva, negativa ou está neutra, né, com base no ano anterior. Então, né, pode ser que o resultado esteja bom nos 2 anos, mas se houve uma deterioração de um ano para o outro, eu vou falar para vocês que está uma situação negativa porque houve uma deterioração, tá? Então sempre tenham em mente que é uma comparação com base no ano anterior. Então, sem mais enrolação aqui, vamos seguir. Então eu trago aí para vocês em relação ao volume de vendas. Eu não achei sobre a produção, tal, dei uma olhada em vários relatórios, não achei, mas não tem problema, vamos seguir com o que a gente tem das vendas aqui e vejam que aumentou 15%, tá? A gente olha aqui o volume total, vejam que aumentou 15%. Isso é bom para a empresa, vejam que aumentou 15% em celulose e 19% em papel, chegando aí um volume total de 14 milhões e 200 mil toneladas que a Suzano vendeu. E a empresa ainda traz aqui para a gente uma segregação aqui no que ela vendeu no mercado externo e no mercado interno. E vejam que a maior parte aqui é no mercado externo, né? 12 milhões vai para o mercado externo e apenas uma bem menor parte aqui de 1 milhão e 600 fica no mercado interno. Papel ficou a mesma coisa e caiu no mercado interno a celulose, as vendas dela, né? Já em comparação ao mercado externo, os dois cresceram. Ó. Celulose, que é a maior parte do que ela vende, né? Cresceu 17% e papel 64%, porque era uma menor quantidade e ela praticamente quase dobrou isso aqui, né? Então as vendas cresceram em 15%, é muito bom isso, tá? É uma taxa bem alta aqui, dado o tamanho da Suzano. Em comparação com a Klabin, que não cresceu nem 5%, a Suzano aí tá numa tendência melhor, tá? Em relação às vendas. E quando eu falei da Klabin para vocês, eu também falei do custo caixa, né? Eu expliquei um pouco lá sobre o que é o custo caixa, então aqui eu já vou dar uma avançada. Né? E a gente viu que a Klabin aumentou o seu custo caixa, que isso era desfavorável para ela. Já a Suzano, percebo que caiu aqui 1%, né? Quase nada, mas caiu. Isso que é importante é que a tendência do custo caixa é aumentar, né? E aqui no caso ela conseguiu dar uma reduzida, né? Eu expliquei porque para vocês no outro vídeo não gosto muito de ficar muito pegado nisso aqui. Só trouxe mesmo para a gente dar uma olhada aqui se a empresa conseguiu manter ali e a Suzano conseguiu, tá? Aqui é o sem as paradas, né, de manutenção, mas também eu dei uma olhada com a parada e também houve uma redução assim próxima. Ela consegue aí manter ou reduzir o seu custo caixa ao contrário da Klabin. Mas lembre-se que quando a gente está olhando do custo caixa, a gente também tem que olhar outras coisas, um conjunto para fazer uma análise melhor. Então, no caso aqui, era só para ver se a empresa consegue manter esse controle, né, dos custos, mas isso sozinho, por si só, não diz muito se a empresa é boa ou não. A gente teria que olhar um cenário assim mais geral, do quanto ela está gerando também por tonelada e por aí vai, tá? E agora vamos falar também da abertura da receita, né? Eu também trouxe para vocês na Klabin, estou trazendo assim na mesma ordem para a gente poder comparar. Vejam aqui que a receita total cresceu 6% na Suzano, né? A Klabin também conseguiu crescer a sua receita, né? Nessa faixa aí também, então não foi nada muito, um crescimento muito grande. Mas vejam aqui que desse crescimento, né? O maior crescimento foi no segmento de papel, aqui na Suzano, tá? O de celulose ficou praticamente estável, que é a maior parte da receita dela. Aqui ela separa também mercado interno e mercado externo, e o crescimento maior foi do segmento de papel no mercado externo.
no mercado interno foi um crescimento fraco, de celulose no mercado interno houve até uma queda, e aqui celulose, que era um volume maior, no mercado externo um pequeno crescimento que compensou essa queda aqui no interno, mas o crescimento mesmo foi aí do segmento de papel para exportação. Mas receita líquida total, 50 bilhões, 6% de aumento de crescimento em relação a 2024. E agora vamos entrar propriamente na demonstração de resultado e nas outras demonstrações contábeis para a gente, né, ver o que melhorou e o que piorou em relação a 2024. E aqui, pessoal, eu trago para vocês a demonstração de resultado da Suzano. Foquem aqui no final, tá? 2025, 2024 e aqui a avaliação. Ignorem isso aqui trimestral. E ignorem nesse momento aqui essas linhas vermelhas que eu vou explicar para vocês mais adiante, tá? Mas vejam que, começando aqui, lucro operacional antes do resultado financeiro, o EBIT aqui, houve uma queda bastante alta, ó. Ela tinha 15 bilhões de EBIT e ela fechou agora com 10. Então, uma queda de 32%. Operacionalmente, a Suzano performou pior nesse ano, tá? Vamos entender o que aconteceu. Vou começar pela receita líquida, que é o que importa pra gente aqui, né? A gente viu que tinha aquele crescimento de 6% e fechamos com 50 bilhões aqui, né? Mas vejam que os custos dos produtos vendidos aqui aumentaram 24%. Então, olha só como foi relevante. Isso ocasionou o quê? Na redução do lucro bruto. Então, sim, a empresa cresceu sua receita em 6%, mas os seus custos cresceram muito mais do que essa receita. E houve a redução do lucro bruto, isso é um ponto negativo aí para a Suzano, tá? Assim como aconteceu na Klabin. Mas o da Klabin foi muito pequeno, foi 1% só. Então, basicamente, ficou estável. Agora, o da Suzano houve uma redução de 20%, isso não é bom. Despesas com vendas e administrativas, vejam aqui que houve um crescimento de 13%, houve um crescimento de 7% aqui. Isso também não é bom para a Suzano, principalmente num cenário de queda do lucro bruto. Assim, essas despesas, se a empresa conseguir reduzir ou manter, isso é muito bom. Mas o importante é a proporção que tem essas despesas em relação ao lucro bruto. Pelo menos é a forma que eu analiso. O problema é que as despesas cresceram e o lucro bruto não acompanhou esse crescimento, então aí está um aspecto negativo para a Suzano, tá? E por que está tudo vermelho aqui embaixo? Pessoal, isso aqui não existe na demonstração de resultado, tá? Isso aqui, basicamente, é a Suzano querendo fazer vocês de otário, literalmente. EBITDA, isso não existe em uma linha de demonstração de resultado. O EBITDA, você pega o EBIT e você adiciona a amortização e a depreciação, então ela pode trazer no final lá uma linha de EBITDA e tal. Agora, ela fazer isso aqui no meio, é basicamente ela querer tirar vocês de otário, tá? Por quê? Porque vai ter um vídeo no canal só sobre isso, só porque o EBITDA é uma porcaria. Eu vejo muita gente usando o EBITDA aí, analistas, e enfim, né? É um indicador muito usado, mas é um indicador muito ruim. Tem que ser um contexto muito específico para você usar o EBITDA, tá? O EBITDA, tá? Usem o EBIT aqui. Então vejam, eles pegam o EBIT, eles tacam aqui um valor alto de depreciação, porque é uma empresa de capital intensivo, então ela gasta muito com depreciação. Aí eles chegam num valor aqui bem mais alto para mostrar para você, olha, a empresa está gerando operacionalmente 21 bilhões, 24 bilhões. E parecer para vocês que houve uma queda de 12 aqui, tá vendo? Em vez da queda de 32. Mas não utilizem isso aqui, utilizem o EBIT. Por quê? Isso aqui é despesa, pessoal. A depreciação, uma hora você vai ter que repor aquelas máquinas, uma hora você vai ter que repor o intangível. Então é uma despesa efetiva, tá? Não é porque não está saindo do seu caixa nesse momento que você tem que desconsiderar. Então é só para mostrar um número maior para vocês e parecer mais positivo, tá? Então ignorem completamente isso aqui de vermelho. Vamos continuar com a demonstração de resultado, como todas as empresas trazem. Resultado financeiro, vejam aqui. A desgraça da Suzano começa aqui. Até aqui, beleza. Ela operou um ano operacionalmente 30% abaixo. É ruim, mas a Suzano tem essa pegada de crescimento. Ela é instável nos seus lucros, né? Eu já falei isso em um outro vídeo, comentei rapidamente, eu acho, que eu não gostava da Suzano porque o lucro líquido dela é muito instável. E a gente vai ver aqui por quê. É o vídeo perfeito para mostrar para vocês por quê disso que eu sempre falo, tá? E basicamente, então, seguindo, a gente está num EBIT de 10 bilhões. E vejam aqui que o resultado financeiro dela fechou positivo. Então aqui, ó, fechou 9 bilhões positivo. E ela fecha com um resultado antes do imposto de 20 bilhões. Paga 6 bilhões de imposto e fecha num lucro líquido de 13. Então, no primeiro momento, você fala, nossa, que maravilha, tá ótimo isso aqui. Vou mostrar para vocês o porquê isso aqui é muito ruim. Olha o resultado financeiro dela. Como é que uma empresa vai de um ano para o outro, de um resultado financeiro negativo em quase 30 bilhões para um resultado positivo financeiro em 9 bilhões? Então, assim, gente, isso aqui para mim, eu não sei explicar para vocês, nem falar. Isso aqui para mim
é má gestão, tá? Má gestão financeira, eu acho a gestão financeira da Suzano péssima. Ela é muito boa operacionalmente, ela cresce bastante, mas chega aqui no resultado financeiro, só desgraça. Vejam aqui. É isso aqui que eu me interessa para quando a gente está falando de resultado financeiro de qualquer empresa. Olha, receita financeira está em linha, cresceu 2%. Isso é o caixa dela parado gerando rendimento. Tá? Os bilhões dela parado em caixa te renderam no ano 1 bilhão e 700 e pouco, assim como renderam no ano passado. Ok. Despesa financeira, 6 bilhões, quase 7, em relação a 5.500 e pouco de 2024. Aumentou? Aumentou, 20 e poucos por cento. Mas é uma empresa de capital intensivo, ela tem essa tendência de aumentar o endividamento. Se o lucro bruto tivesse aumentado, o lucro operacional tivesse aumentado, a despesa financeira tivesse sido mantida ou aumentado também, receita financeira, não teria problema nesse aumento de despesa financeira, tá? Isso aqui é a parte, digamos assim, natural de um resultado financeiro. A gente chega aqui em variação cambial. Olha o impacto de variação cambial. É 15 bilhões e é 7 bilhões, tá? É muito alto. Então percebam que basicamente ela tem muito caixa e muito passivo. Aqui a Klabin abre pra gente, a Suzano não abre essa linha, ela junta os dois. Então vejam que aqui em 2024, quando o dólar estava subindo, a Suzano estava se ferrando. Então ela tinha provavelmente muitas dívidas em dólar. Então a maior parte da dívida dela deveria ser em dólar e o caixa não deveria ser em dólar. Então ela estava se lascando quando o dólar estava ficando mais caro, então a dívida dela estava ficando mais cara para ser paga. Então entra esse efeito negativo aqui. Acontece o contrário agora que o dólar está caindo e a dívida dela fica mais baixa. Então eles revertem esse efeito. Então entra aqui positivo 7 bilhões. Tá vendo? Isso é basicamente em relação à sensibilidade do dólar, né? A primeiro momento é o que parece pra gente. A questão é, se você é uma empresa como a Suzano, tamanho da Suzano, tem essa sensibilidade ao dólar, o que as empresas tendem a fazer, né? Um hedge. O que é um hedge? Se proteger disso aqui com derivativos, que é o que ela deveria ter feito aqui, né? Para quando essa variação ficar negativa, o seu derivativo ficar positivo e matar um com o outro, né? E aqui o contrário é a mesma coisa. Então, para quando a sua variação cambial ficar positiva, o derivativo ficar negativo e matar um com o outro, você tem um efeito reduzido aqui, que não vai impactar muito o resultado financeiro aqui das receitas e despesas, que é propriamente isso. A Suzano faz o contrário. Olha a desgraça. Eu realmente não consigo entender o que a Suzano faz aqui. Quando o dólar está... Olha isso aqui, gente. Isso aqui parece alavancagem pura. Quando o dólar está impactando ela negativamente, o derivativo que deveria, né, amortizar isso aqui, se fosse feito um hedge, está ferrando com ela em 10 bilhões também, está piorando esse resultado financeiro. E o contrário, quando o câmbio está valorizando ela, o derivativo está valorizando também. Então isso aqui para mim faz o menor sentido, não entendo realmente o que a Suzano faz com os derivativos, tá? E são valores altos, então percebam que no balanço mesmo tem valores de derivativos altos. Eu não entendo o que a Suzano está fazendo aqui. E para mim isso é uma má gestão péssima, tá? Então basicamente a empresa está se alavancando, tá? Usando derivativo para alavancar o resultado. Seja ele ruim, como foi em 2024, seja ele positivo, como foi em 2025. Então isso aqui destrói basicamente tudo aqui operacional que a empresa vem fazendo atrás, tá? Então por isso que eu não invisto na Suzano, por isso que é um ponto mais importante dessa demonstração, eu diria que da análise da Suzano é isso aqui. Então vejam que com os derivativos ferraram com ela completamente em 2024, ela já fechou com um prejuízo antes do imposto de renda de 13 bilhões e agora ela fechou, como esse derivativo aqui aumentou 7 bilhões para ela fechou com um lucro de 20 bilhões, né? O dobro do operacional dela aqui. Então percebam que no ano o operacional dela foi totalmente comido pelo resultado financeiro e no outro ano totalmente impulsionado pelo resultado financeiro. Então é um lucro, né? Após pagar o imposto de renda aqui, chegar a um lucro de 13 bilhões, é um lucro, não é orgânico, digamos assim, não consigo pensar em outra palavra, né? É totalmente impulsionado ali pelo resultado financeiro. E não é isso para uma empresa a longo prazo, eu espero que vocês busquem o contrário disso, tá? Além disso, a Suzano tem uma dívida alta. Então, qual o problema disso aqui? Né? Foi o que eu falei para vocês bem rapidamente num outro vídeo, que eu não lembro agora qual. O lucro é instável, você não tem como prever o lucro, né? Ela vai te dar um lucro altíssimo, de 13 bilhões,
mas no ano que vier ruim, ela vai te dar uma porrada bilionária também de prejuízo. Então, ela não vai a lugar nenhum, ela não caminha assim, né? Ela cresce, 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 mas chega um ano te dá um lucro altíssimo, depois no ano seguinte ela te dá uma porrada enorme que pega todo o lucro que ela te deu. E é por isso que esse é o resultado da Suzano, e é por isso que não sou muito fã da Suzano, tá, pessoal? E no próximo vídeo que eu vou liberar, no dia seguinte a que eu liberar esse vídeo aqui, para finalizar o resultado do quarto trimestre, né, do caso do ano de 2025, nós vamos dar uma olhada no balanço patrimonial e finalizar com a demonstração de fluxo de caixa. Eu agradeço quem assistiu até aqui, eu peço que se gostaram que se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo.